E aí, gente, hoje a gente vai começar nossa primeira aula do terceiro bimestre, primeira aula de biologia. E nosso conteúdo de hoje vai ser Fundamentos e a Primeira Lei de Mendel, certo? A gente vai utilizar exemplos básicos para ver se fica simples para vocês entenderem. A primeira lei de Mendel, ele fala sobre genes e a probabilidade desses genes ser perpetuado ou promovido em próximas gerações, ok? Então eu fiz aqui, a gente vai trabalhar um pouco aqui no papel para ver se fica mais fácil de entender. Eu fiz aqui uma situação hipotética, certo? Eu desenhei aqui uma formiga, duas formigas na verdade, uma preta e uma azul. Sabemos que isso não existe, mas situação hipotética para ver se melhora o entendimento de vocês. E os genes da formiga preta são os genes dominantes. Por quê? Eu coloquei nessa situação. Por quê? Porque são mais abundantes. As formigas pretas são mais abundantes, então ela tem um gene dominante. Enquanto a azul tem um gene recessivo. São menos dominantes, são menos... não tem tanta abundância igual a formiga preta. Então vamos lá. O que são os genes? Os genes, todos os seres vivos que têm a perpetuação de genes ou a fecundação de genes, ele simplesmente tem dois genes e ele pode dar um desses genes para com que ele possa vir na próxima geração. Ou seja, o macho vai dar um, certo? Vamos dizer que aqui temos um macho com os dois genes dominantes e uma fêmea com um gene dominante e o outro recessivo, certo? Então, vai ter o cruzamento desses dois genes e assim vai ter um terceiro, ok? Então, ele pode dar ou um grande e a fêmea um grande, ou pode ser o macho um grande e a fêmea um pequeno, certo? Ok, então precisamos entender que a letra maiúscula nem sempre vai vir em A, pode vir em X, certo? Pode vir em Y, o Y pode ser o recessivo. Então, existem vários tipos de a gente trabalhar com isso daí. Então, vamos lá. A partir desse momento, eu quero que vocês entendam como funciona a perpetuação de genes. Qual é? Sabemos que o gene grande, ou Azão, ou X grande, é o dominante. Então, quando há a presença de um gene dominante, o que vai contar é o gene dominante. Então, mesmo que se a formiguinha azul deu um gene, mas o gene dominante é predominante, então essa formiguinha vai ser preta, ok? Formiguinha feia. Mas certo, existe casos de uma formiguinha mesmo cruzando um recessivo com uma dominante, sair uma recessiva ou uma de cor azul? Sim. Existe uma tabela que mostram as probabilidades do gene. Vamos lá. Vamos fazer a tabelinha do gene. E promover a sua junção das duas. Então, nesse caso, eu coloquei o gene dominante cruzando com o gene recessivo, ou a formiga preta cruzando com a formiga azul. Sairia mais ou menos assim. Por que eu coloquei assim? São as probabilidades da formiga preta com a formiga azul, ou seja, as probabilidades de a junção de uma formiga preta totalmente dominante com a formiga azul totalmente recessiva. Vocês vão fazer a junção. Lembrando que a letra maiúscula sempre na frente para não dar nenhum tipo de confusão.
Olha só, azão com azinho, azão, azinho. Então, aqui, azão com azinho, azão, azinho. Aqui, azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Ou seja, os 4 dos 4 saíram azão, azinho. Ou seja, não existe possibilidade dessa junção sair uma formiga azul. Então, 100% dos casos saíram de formiga preta, ok? Então vamos lá. Agora nesse caso, a gente vai trabalhar com o mesmo exemplo. A formiga preta e a azul. Só que nesse caso, a formiga que tem o gene dominante também tem um gene recessivo, mas como ela tem só um gene dominante, aqui eu tenho um gene dominante e um gene recessivo, e aqui eu tenho os dois recessivos. Então vou fazer o mesmo caso. Eu quero saber se existe possibilidade de uma formiga sair azul. Então, azão, azinho, que é o gene da formiga preta, e azinho, azinho, que é o gene da formiga azul. Vamos fazer o cruzamento. Azão, azinho, certo? Azinho, azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, nesse momento a gente percebe que aqui já teve uma predominância da azul. Então, 2 de 4, certo? Ou seja, 50% da formiga preta. Ou seja, 2 com o gene predominante saiu preto. Também 2 de 4, ou seja, 50% saiu azinho, azinho, que é o gene predominante da formiga azul. Ou seja, vocês percebem que aqui no começo tivemos o cruzamento entre a preta e a azul e só teve azão, azinho, certo? Não teve formiga azul. Já aqui, o mesmo azão, azinho, que nasceu de uma formiga preta e azul, cruzando com uma formiga azul, vai dar 50% de azinho, que é a formiga azul, certo? Então, nesse caso aqui é um caso hipotético. A gente sabe que é questão de formiga e formiga azul também não sei nem se existe. Mas aqui poderia ser um afro-americano, uma pessoa descendente de negros, uma pessoa descendente de brancos, e essa mistura existe uma grande possibilidade de sair traços dos dois, certo? Então depende muito de quem tem o gene dominante e quantidade de gene dominante, certo? Ok, gente? Próxima aula a gente trabalha isso daí melhor, ok?